Isso aqui é a base, é o beabá da fé, né? Você não entender esses passos, né? Regeneração, conversão, santificação, o que é o discipulado, qual é a natureza da pessoa que nasceu de novo, você vai ficar, em algum momento você vai se perder, porque, por exemplo, tem tudo a ver com a aula de hoje, né? A gente não vai pecar mais, né? E aí tem hora que você pega um texto isolado que dá a entender que não, você não precisa pecar mais, que você não vai mais pecar, que você pode ser perfeito nessa vida. E aí você vê outros textos falando que a gente está num processo ainda, que isso não se completa nessa vida, né? E aí justificação, né? Os nossos pecados foram pagos. E aí Deus olha para a gente realmente como a gente não tendo dívida e perfeito. Ou seja, Deus quando olha para a gente, Ele não vê mácula porque isso tudo foi levado na cruz. Mas isso não pode se confundir com a gente não ter. A gente a gente ser perfeito. Entendeu? Então, uma aula que depois eu espero dar, que é justificação. Então, a justificação é a questão jurídica, legal, né? Deus olha para a gente e não vê mais pecado. Mas isso é porque isso Jesus levou. Inclusive os pecados que ainda vamos cometer. Isso não pode se confundir com sermos perfeitos, né? Tem uma teologia do domínio e do poder, principalmente propagada em igrejas neopentecostais, que ela tenta pregar isso, né? Que você pode ser perfeito, que você é um super-homem e que você vai chegar a esse nível de perfeição nessa vida. Só que tem vários textos mostrando que isso não se completa nessa vida, né? Isso não se alinha com a visão bíblica, né? E isso em alguns momentos se confunde. Por quê? Numa pregação, às vezes você vai estar vendo um recorte, numa perspectiva, por exemplo, de poder. E aí, se você não tem esse olhar panorâmico, olhar do todo, o que vai acontecer? Você vai começar a construir uma teologia que é equivocada. Entendeu? Então, por que as igrejas neopentecostais elas ganham força nas periferias, nos lugares pobres? Porque a demanda do cara ali que está acabado, que é oprimido a semana toda pelo patrão, a demanda dele é escutar uma pregação de que ele vai ter poder, de que em algum momento a opressão dele vai ser vingada. E aí você passa a construir igrejas que atendem à carência, né? Do povo, não o evangelho genuíno, que deve ser pregado de maneira independente da carência. Então, quer dizer, você quer ficar rico, você faz isso, você fala o que o povo quer escutar. E aí, meu irmão, é a fórmula do sucesso. O grande problema é que funciona, né? O grande problema é que funciona, né? Ah, não funciona. Funciona sim. A igreja que prega esse evangelho pela metade, ela vai estar muito mais cheia. Ela vai ter muito mais grana do que a igreja que prega a verdade. Não tenha dúvida. E aí a gente, nessa visão empresarial, a gente começa a achar que eles têm Deus. Porque lá está enchendo, lá ainda, cara, isso é tão demoníaco que vai falar, Deus está abençoando aquele lugar. Não, meu irmão, Deus não está abençoando aquele lugar. É o próprio homem satisfazendo as suas paixões e querendo escutar a pregação que eles querem. Imagina. Pastor, aquela passagem em Gálatas, né, que fala qualquer outro evangelho que seja pregado, ainda que tenha um anjo, que prega o evangelho, seja rápido, amaldiçoado, se enquadra nesse tipo de lugares que não pregam o evangelho da graça? Sim, principalmente Gálatas, que trabalha a questão deles quererem retornar com a lei, né? E Gálatas falando exatamente isso, eles estão querendo voltar ao legalismo, sendo que é a graça. Então, assim, naquele caso específico de Gálatas, era um grupo religioso querendo
colocar a lei como condição para a pessoa se salvar. Eles não entenderam a graça. Tipo, você vai fazer agora a vontade de Deus porque Deus te salvou. Não, eles estavam querendo colocar um peso, que é o que os fariseus fizeram, né? O tempo todo, colocar um peso no outro que nem eles conseguiam carregar. Então, é isso, na questão de Gálatas especificamente, mas com certeza isso se aplica sim. O que mais tem hoje, e o perigo, né, não é a mentira, o perigo é a meia-verdade, porque até a metade do que eles ensinam é verdade. Né? Lembra lá daquele texto que a gente leu de Lídia, que tem lá a mulher que fala assim, ela fala tudo que ela falaria é verdade. Só que o coração dela era o quê? Ganhar dinheiro com a verdade. E ela é uma falsa profeta. Uma profetisa falsa. Por quê? Porque estava falando a verdade com a intenção de quê? De se vangloriar, de dizer, né? Isso é o grande perigo também da profecia. Né? Entrando agora em outro assunto. O perigo da profecia é o cara tá te falando algo que ele viu para dizer que ele viu. Ele não está nem preocupado com o seu coração. Se aquilo vai te edificar, se aquilo vai te consolar, se aquilo vai te exortar, se aquilo de fato é uma profecia. Não, eu quero falar para dizer que eu sou o cara, que eu vi. E aí, meu irmão, qual é o coração dessa pessoa? Ela vai falar a verdade. Vai ganhar dinheiro, inclusive com isso, né? Não precisa citar nomes, né? Quem tem redes sociais, ele está vendo. Uma galera aí, bilionária, tem um cara que tem 5 helicópteros lá nos Estados Unidos, e o cara é nesse evangelho aí, do poder, né, da riqueza, que você tem que ter prosperidade, e aí, meu irmão, a fórmula da ruína, né, espiritual, porque você imagina, a pessoa, você não vê nenhum apóstolo morrendo, e os caras conseguiram construir empresa, nossa, olha como eles agora, não, todos eles passaram aperto, todos eles morreram, prisão, apanharam, então, qual é que aí? Já não era graça? Já não tinha poder? E aí, porque eles também não saíram curando todo mundo? Então, assim, é só ler a Bíblia, não é muito difícil, sabe? Você lê a Bíblia, você vai começar a ver que muita coisa, só na leitura da palavra já é desconstruída. Parece que o homem começa a enxergar que consegue ganhar dinheiro com isso e vai embora. Tipo, o coração se distancia rapidamente. Completamente pouco do coração. E aí é o que eu falei, o pior é que consegue. Consegue, e aí acha que Deus está nisso. Exatamente. E aí a gente chega hoje na santificação, né? Que nada mais é do que a pessoa caminhar com Jesus e ir se tornando semelhante a Ele na medida que ele se relaciona com Jesus. Então, vou ler aqui um pouco, né? A obra de Jesus no mundo é dupla. Ela é feita em nosso benefício, destinada a estabelecer a reconciliação entre Deus e o homem. Isso é feito na cruz, né? E é realizada em nós, com o objetivo de efetuar a nossa santificação. Isso já é feito pelo Consolador que ele diz que vai enviar. Ele enviou um marco a Pentecostes, né? Na descida do Espírito Santo. Então, essa obra é em nós, através da outra se garante um fruto. É o direito legal. Aliás, através da primeira a gente restabelece o relacionamento, e através da santificação a gente consegue o fruto da santificação, que é a santificação, né? A gente ir tendo essa transformação interior à medida que a gente caminha com Jesus, que na minha concepção nada mais é que um discipulado. Então, a santificação é o processo pelo qual nos tornamos semelhantes a Cristo, enquanto nos relacionamos com Ele. Ao contrário da regeneração, que é instantânea, a santificação é progressiva e continua por toda a vida. A regeneração é uma obra de Deus em nós.
Mas a santificação é obra não só de Deus, mas envolve esforço do homem. Para entender a santificação, precisamos olhar para o que aconteceu antes. Se a vida cristã fosse uma casa, a regeneração seria o novo nascimento dos moradores dessa casa. A justificação seria o título de propriedade legal e a adoção seria o direito de chamar o dono da casa de pai. A santificação, por sua vez, é a reforma contínua da casa. É o processo de limpar os cômodos. De novo, fui rápido, né? É porque na minha cabeça vocês estão lendo junto comigo. É a aula 7, né? Isso aí você está lendo porque você botou uma. Não, mas eu leio, é porque eu estou correndo mesmo. Então vamos lá. Pode ir agora, pode ir, só Então ele dá uma linguagem que é simbólica, né? A regeneração, a vida cristã é uma casa, né? A regeneração é o novo nascimento dos moradores. A justificação seria o título de propriedade legal. E a adoção seria o direito de chamar o dono da casa de pai. Então o que é a santificação? É a reforma contínua da casa, é o processo de limpar os cômodos, pintar as paredes e tornar o interior digno do morador que nela habita. Só nisso a gente já é constrangido, porque a gente sabe que hoje nós temos um Espírito Santo, né? A gente às vezes fala Espírito Santo, mas a gente nem pensa, né? O que significa o santo do Espírito Santo. Então a gente tem um Espírito Santo puro, morando numa morada que ainda não é pura, meu irmão. E ele não está nem aí, ele decidiu vir morar conosco. Se isso não te constrange a abandonar, a procurar agradar a Deus e abandonar o pecado, a limpar essa casa, a gente precisa orar mais, entender mais a palavra, porque não tem como. E aí aqui, né, uma frase de Santo Agostinho que fala: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. E eu botei essa frase aqui porque eu não concordo inteiramente com essa frase. Eu faço isso, sabia? Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Porque na verdade ele usa o termo errado aqui. Salvação, né? Não é salvação. Ele não te santificará sem ti. Entendeu como a gente tem que ter cuidado com as palavras? Porque na verdade a salvação é graça. Então, se eu falar que Deus precisa de mim para me salvar, eu estou falando que eu me salvo também. Entendeu? E aqui, na verdade, ele está se referindo, né, no sentido de se limpar, ou seja, ele te salvou, ele te resgatou, te transportou, agora você tem vida, você estava morto, mas essa limpeza da casa depende de você. Entendeu? Então, por isso que eu boto essas coisas aqui para a gente pensar junto. Na regeneração temos uma mudança moral. Essa mudança gera arrependimento, que nada mais é do que estar consciente do pecado. Né? E ao mesmo tempo que assumimos uma postura de abandono dos nossos erros. Porque o que é o arrependimento verdadeiro? É isso. Eu posso saber que estou errado e querer continuar errando. Isso não é arrependimento. Então, não é só a consciência do pecado. É saber que você está errado e ter uma disposição para não errar mais. Aí a pergunta que eu faria mas a gente continua errando. E aí? Como é que funciona isso? Não é o fato de você não errar mais, é o fato de você agora ter essa disposição. O pecado vai morrer te incomodando agora. Mas vai ter coisas que você vai conseguir vencer? Vai ter coisas que você não vai conseguir vencer. Mas isso aí diz que você está feliz com o pecado? É esse que é o ponto. A sua nova natureza não te deixa mais feliz com o pecado. Se você está feliz com o pecado, aí, meu irmão, é preocupante. Nossa, tô benzão, hoje eu vou pecar. Não é um indício que você não nasceu de novo? É um grande indício que você não nasceu de novo.
né? Tipo, e assim, é porque eu já estou adiantando, né? Até você não achar que é pecado também, então. Porque às vezes você não fala, estou feliz, vou pecar de novo, mas você acha que aquilo não é. Então, aí esse é um outro ponto, pô, muito boa essa tua colocação. Nem está aqui no material. O pecado também é por conta da ignorância. Nesse caso aí, a pessoa não tem culpa. Porque, olha, a gente pensa que pecado é assassinato, traição. Isso aí todo mundo sabe. O problema é que quanto mais você vai caminhando com Jesus, mais você vai se dando conta que tem erros em você que você nem sabia que era erro. E aí, por isso a importância do discipulado. Tanto o nosso caminhar com Jesus, que o Espírito dele agora habita em nós, como isso que a gente está fazendo aqui. O ensino. Senão não faria sentido o ensino. Para que ensino? Para que acordar cedo e vir? Eu não gosto de acordar cedo. Eu não suporto acordar cedo. Aí você acorda cedo, sai da tua casa, chega aqui para... Qual o sentido se não fosse para a gente ser confrontado com a palavra? É isso. Saiu de casa para isso. Para você chegar, pô, nunca parei para pensar que isso poderia ofender a Deus. Agora eu sei. É esse o sentido. Isso é discipulado, né? Mas é aí que eu falo, que eu falei na primeira aula. Isso não se dá se não houver conexão. Gente, quem vende, vendedor, aprendeu isso. E a igreja não aprendeu. Se você não se conecta com quem te ensina, você não vai aprender, meu. O cara não consegue te vender se não houver conexão. Tu acha mesmo que você vai conseguir assimilar se você não tiver com o coração aberto para quem está te ensinando? Se você se fechar, meu irmão, o cara pode estar falando tudo que é verdade, a mais profunda revelação. Você não vai querer aprender. Então, o aprendizado, primeiro é reconhecer que tem alguém que sabe mais do que a gente alguma coisa. Outra é ter humildade para aprender. Porque senão, meu irmão, você vai estar o tempo todo perdendo, gastando tempo. Né? Então, assim, você já viu o discípulo, em algum momento, os discípulos quererem ensinar Jesus? Tem professor, tem um cara que aprende. Mas aí tem o marxismo, que aí fala que não, na sala de aula todo mundo ensina, todo mundo aprende, mas isso não é cristianismo, cara, foi mal. Eu acredito nesse estilo de ensino, na pedagogia. É exatamente isso, eu acredito nisso. Mas espiritualmente, cara, não funciona. Porque quem não aprendeu a ser liderado nunca vai ser líder. Mas eu acho que fala no sentido da gente, como professor, aprender com o aluno, cada vez que a gente tem que se mudar para fazer o que ele aprende. Não que o aluno vai ensinar aquilo que a gente está ensinando, né? Para a gente. Mas eu não acredito que o aluno assim, ele ensina mesmo. Cada vez que você tem que arranjar a estratégia para ensinar, eu acho que você está aprendendo cada vez mais. Sim, eu falo isso, né? Eu falo isso para a Márcia, eu falo isso para muita gente. Eu não tem momento que eu mais aprenda do que quando eu estou ensinando. Na verdade, eu estudo muito mais, eu leio muito mais a Bíblia, sempre que eu estou ensinando. Não que eu não faça quando não estou, mas é diferente. Você se prepara, você, né? Então, e é isso, você se moldar, né? Nesse ponto eu concordo. Mas assim, é teocracia, né? Não é democracia. Isso é complicado. Lembra que eu falei de cosmovisão? A gente nasce numa democracia, que eu não acredito também em democracia, mas a gente nasce numa ilusão de democracia. E aí a gente acha, não, meus direitos, que não sei o quê. E aí, meu irmão, quando você chega numa igreja e você começa a ver um modelo de discipulado, né? Esqueci, tem um texto, eu não sei onde está agora, que tem uma mulher que vai interromper Jesus quando ele está ensinando, e era um demônio. Jesus repreende. Eu acho que é a única vez que eu vi alguém interrompendo Jesus enquanto ele ensinava. Era um demônio. Mas enfim, hoje tu falar um negócio desse, tu vai preso. Né? A Márcia fala, no ônibus, né? Chama os outros no trem de... Mas isso é piada interna.
Tá me chamando agora no pensamento, ó. Eu tô lendo o seu pensamento. Desnecessário, né? Não é? Esse era mais ou menos o sentimento de Paulo aqui na carta de Romanos, quando ele fala sobre. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o que eu bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, isso faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, assim, o pecado que me tem. Uma vez que o Espírito Santo, você já não consegue mais pecar com paz nesse sentido. Esse seria o sentimento de Paulo falando conosco. E essa guerra mesmo que a gente tem. Que também tem uma teologia que fala que você não tem, mas tem. Você vai viver nessa guerra mesmo. É a brincadeira lá, né? O velho homem querendo renascer o tempo todo. Mas não é, ele na verdade já foi morto, só que a gente está se adequando à nossa nova identidade. Né? Por isso que a gente precisa ser renovado pela transformação da mente. Por quê? Não para se tornar, mas para entender quem a gente já se tornou em Cristo. Então, em questão assim de adicção, de problema com drogas, essas coisas assim, é uma doença. Né? Então, assim, você considera um pecado quando uma pessoa, tipo, recai às drogas, ou se isso seria tipo, fora do pecado, seria tipo uma ação que a pessoa não tem controle. Esse negócio que a gente está falando da pessoa que não tem controle, que não sabe que está pecando, assim, às vezes a pessoa sabe que está pecando, mas é uma doença. Então, Sim. assim, isso é um pecado? Não. Por que não? Porque você não tem, você acabou de responder, você não tem controle. Tipo, não é uma coisa que você pode não fazer e faz. Você mesmo falou, é uma doença, então seria até uma maldade você culpar alguém por algo que ela não consegue controlar e dizer que ela tá, não, você tá aí vamos castigar, vamos dizer que não, você não tem controle, né? Mas eu acho assim, eu não sei se nesse caso a pessoa teria que buscar meios Sim. para não. Esse seria o pecado. Não buscar meios para não. Esse seria o pecado. A sua doença fala mais alto, que seria o pecado. Sim, exatamente. Por exemplo, vamos lá. Se aproveitar no caso da doença. Eu não digo nem se aproveitar, porque também até a questão de se sabotar é da doença. Então, até isso eu acho complicado. Porque fala assim, mas a pessoa se sabota, mas isso é da doença também. Eu acho que Mas a questão toda por exemplo, cara, vamos fazer um exemplo, os meus exemplos esquisitos. Existe um comprimido que se você tomar não tem como você mais fazer isso. E aí você tem um comprimido e não toma. Isso é pecado. Entendeu? Se você tem um meio para não fazer e você opta por continuar fazendo, aí isso para mim seria um erro. Agora você está ali buscando os meios, tanto espiritual quanto os médicos, os medicamentos para sair disso. Mas aí mesmo assim eu errei. Não, você não pode dizer isso aí, você está lutando. É isso que eu estou falando. A nova natureza, ela não vai te deixar feliz com isso. E é uma luta. Pode ser uma luta que vai durar um dia para uns, pode ser a vida toda. E isso não tem problema. Isso não te faz menos discípulo, isso não quer dizer que você não é salva. Até porque isso aí é um problema que é bem explícito, né? Mas e os que todos nós aqui temos e que ninguém sabe? Todo mundo tem, tu acha que não? Tu acha que eu não tenho? Não pode não ser uma coisa assim, que todo mundo se escandaliza. Mas você não sabe. Tem coisas que a gente luta. E, meu irmão, eu acho que tem coisas que Deus deixa pra gente nos ficar soberbo mesmo. Porque, meu amigo, tem coisa tipo assim, tem coisa que é instantâneo, né?
mas tem coisas que você passa a vida toda lutando, né? E assim, tem pecados que são muito disfarçados, né? Por exemplo, a pessoa, quer ver só, a pessoa que faz caridade para se sentir bem. Ela não está preocupada com o pobre, ela não está preocupada com o miserável, ela não quer fazer caridade, ela não está nem aí. Ela quer alimentar seu ego, dizendo, ai, olha como eu sou uma pessoa boa, estou ajudando o pobre, o oprimido. Né? Olha só, isso é um pecado maligno. Mas, cara, a maioria das pessoas vão ver, nossa, como é bonzinho, como ele se preocupa. Não se preocupa nada, o coração dele está em se mostrar. É provar para ele mesmo, está tentando se salvar essa pessoa. Né? Então, entendeu? Então, cara, quando Romanos fala todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem. Está todo mundo em alguma luta. O pior pecado é o oculto. Exatamente. Salmos ele vai falar, perdoa os pecados que eu os quais eu não sei. Os que a gente nem sabe, né? Respondi? Então a gente tem essa mudança moral, né? Essa mudança gera, assumimos uma postura de abandono, né? Dos nossos erros. Então, não importa se você vai conseguir ou não, você tem agora essa disposição. Aí eu queria botar um óculos desse aí. Que isso, mano, tipo assim, como é que é? Old money? Old money? Você tem agora? Não, se entrar na minha sala uma hora dessa com esse óculos aí. A galera que tem TDAH nem volta mais pra cá. Então ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Uma vez que nascemos de novo, não podemos continuar pecando como um hábito ou um estilo de vida, e aí relaxa. Não é que não continuar, aí a gente vai falar aqui do voluntário, né? O pecado voluntário. Relaxa. Porque o poder da nova vida, e eu falo pra mim também, tá? Quando eu leio isso aqui, eu falo assim, relaxa. Tem outras. Calma aí. A vida espiritual dentro de nós nos impede de ceder à vida de pecado. Existe o evangelho sendo pregado que diz que o homem pode ser salvo e continuar numa vida de pecados, e aí acrescento, voluntários. Aquele que ele tem controle e decide fazer. Esse entendimento é totalmente equivocado, uma vez que não tem como o homem ter nascido de novo e optar por uma vida contrária à sua natureza. Agora, atenção, aí eu teria aqui negrito. Eu não disse que o homem não vai mais pecar, tampouco que ele tem que fazer obras para ser salvo, ao contrário, uma vez que ele foi salvo pela graça, que é dom de Deus, ele não viverá na prática do pecado. É muito importante não invertermos a ordem, neste caso, a ordem dos fatores alteraria o produto. Uma coisa é você ter vida santa porque foi salvo, outra coisa é ter uma vida santa para ser salvo. A salvação é inteiramente pela graça. E aí, chegamos à carta que nos tranquiliza ou nos assusta, né? Que é a carta aos Hebreus. Não falou na Romanos 7, mas eu acho que esse contraste de Romanos 6 e Romanos 7 é muito sobre isso, né? Que em Romanos 6, o apóstolo Paulo vai dizer ali, né? Olha, se morremos com Cristo, cremos também e viveremos com Ele. Porque aquele que morreu está liberto do pecado, né? Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. Não, isso é outra coisa. Ele vai falar, diremos, pois permaneceremos em pecado para que a graça possa se ajudar de forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Isso até, eu acho interessante esse contraste do Romanos 6 com o Romanos 7. Então, você sempre colocou uma pulga atrás da minha orelha. Tipo assim, Romanos 7 vai falar miserável homem que sou e tal, e Romanos 6 ele está falando de tipo assim, uma pessoa
não vive mais com pecado, Então, a gente tem que voltar a estudar Romanos, olha só, em Romanos o pecado é um lugar, né? É geográfico, já percebeu? Ele fala em pecado. Então é um estado. Nós não estamos mais em pecado. Entendeu? É como se o pecado fosse um lugar. Ele não fala, cuidado com pecado e pecados. Porque geralmente o pecado na Bíblia é estado. Então nós não estamos mais em pecado. Nós estamos em Cristo. Entendeu? E fala isso da nossa natureza. Agora, a prática do pecado, esquece, pô. Assim, você não vai viver com um pecado, assim, você pode não fazer uma coisa que você sabe que é errada e quer fazer. Você não nasceu de novo. Se você está nesse nível, né? Porque eu acredito. Você tinha falado, não? Era sobre isso. Às vezes você está aprendendo que aquilo ali não está certo, né? Mas você fica batendo que aquilo ali tá. Sim. Entendeu? Aí cai nisso, né? Da gente entender que tem uma pessoa que tem que orientar a gente em relação a isso. E o Espírito Santo mesmo, orar porque é o Espírito Santo que convence do pecado, né? Então, e aí é a disposição do coração. É por isso que a santificação, ela envolve a gente. Porque se a gente estiver com o coração fechado, ou então você tem uma pessoa que você não tem como referência, ou, cara, tem um bocado de coisa, a ignorância. Às vezes o ensino é errado. Ensinaram errado, e o cara acha que aquilo ali não é pecado, porque a referência dele na fé disse que não é pecado. E aí? Essa pessoa tem culpa? Não tem, cara. Né? Porque tem coisas que realmente vão gritar. Né? Você nasceu de novo, sua natureza, eu falo, tem coisas que são fáceis de saber, mas tem muitas coisas nas entrelinhas, e tem muita coisa que é cultural também. Por exemplo, uma igreja na Alemanha, no final do culto tem bandeja de cerveja. Portugal também. Nos Estados Unidos o pastor vai para a igreja de bermuda e ninguém fica olhando para a canela dele. Aqui pode estar um calor que não, bermuda, não pode. Então é cultura. Entendeu? Então assim, aí nesses casos, aí entra lá Romanos 14, né? Cuidado com o fraco na fé, o teu irmão não seja condenado naquilo que você aprova. Você acha que não é pecado, na tua cabeça não é pecado, mas tu está fazendo o teu irmão pecar. Isso, porque tu está fazendo o teu irmão pecar, tu está pecando. Vamos voltar para a santificação. Hebreus 10. Como acima de... Aí, vamos logo para onde é legal, né? Vocês já leram em casa, vou acreditar nisso. Isso, já? Hã? Aí, ele vai falar, aqui em Hebreus 10, ele vai falar, né, que o véu foi rasgado, que nós temos livre acesso, né, vai falar da importância de congregarmos e tal, e aí ele vai falar assim, porque se pecarmos, no 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento de verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, de inferno mesmo, tá? E ardor de fogo que há de devorar os adversários. Ou seja, o que ele está falando aqui? Essa palavra voluntariamente. Entendeu? Que resolve muito problema. Ou seja, ele está falando aqui da pessoa que pode não pecar. É o pecado voluntário. Ela não está falando de uma pessoa que caí, não foi fraco e bem mole. E agora vou levantar e vou lutar de novo para não voltar. Não, está falando da pessoa que realmente ela começou a achar em algum momento que aquilo ali nem é mais pecado. Ela entendeu, mas ela decidiu, por sua própria vontade, fazer aquilo e continuar no erro. E aí, existe uma divergência, né? Eu botei aqui,
doutrinária, porque os arminianos vão falar que esse cara aqui que pecou voluntariamente, ele não nasceu de novo, ele não se converteu nunca, né? Aí tem texto lá da porca lavada, você já conhece, né? Tipo assim, era limpinha, tinha até cara de limpa, mas era porca, sempre foi uma porca. Ela não nasceu de novo, ela nunca deixou de ser porca, ela só estava lavada. Mas aí a natureza da porca é voltar para a lama, entendeu? Então, essa pessoa nunca foi salva, no caso. dependendo da linha doutrinária. Senão vai arrumar confusão. Arminianos vão dizer que esse homem perdeu a salvação. Os calvinistas vão dizer que ele nunca foi salvo. Mas ambos concordam que para este que decidiu viver no pecado, ele decidiu voluntariamente. Não é que ele tem um problema, não é que ele falhou, não é que ele teve uma fraqueza, não. Ele decidiu. O destino é o inferno. A Bíblia não é um livro para massagear o seu ego, nem trazer conformismo com este mundo. Ele nos confronta com os nossos pecados o tempo todo. Não é à toa que a igreja romana tentou tirar este livro do cânone, né? Esquece aqui. Eu boto as paradas assim, às vezes eu estou escrevendo, aí eu boto os negócios assim, é totalmente desnecessário. O de Deus? Sim. Mas assim, por que eu pensei quando eu escrevi isso? A gente hoje tem a Bíblia nas nossas mãos e a gente não sabe quanto sangue foi derramado para ele chegar até nós. E aí a gente chega, a gente não sabe, meu irmão, era morte. É morte, amigo. O negócio não era brincadeira, não. Assim, se você pensasse diferente, era fogueira, meu irmão. O negócio era pesado, não é igual hoje que você faz o que quer e você lê a Bíblia a hora que quer. Então, pessoas morreram para a Bíblia, como a gente conhece hoje, estar nas nossas mãos. E a gente tem um livro desse, pode ler, tem acesso, mora num país em que a gente tem acesso, a gente tem liberdade para se encontrar e passar uma noite lendo e se deliciando, e a gente não valoriza, né? Enquanto no Egito, nesse momento, tem pessoas que não podem ler em voz alta. Eles se encontram num lugar, numa sala fechada, e ficam pensando na música. Agora vamos cantar a música tal. Aí eles não podem cantar, eles ficam pensando na música, com medo de ser pegos. E enquanto eles pensam, eles sentem a presença de Deus. E aí a gente vem para o culto e fica sentado igual um zumbi. E outros têm um pedacinho só da Bíblia, né? Exatamente. Enfim. Mas isso não é assunto. Mas foi. Então a gente tem toda a liberdade, cara, não tem tempo, né? Tudo. Meu amigo, os caras já viram um culto na África, chovendo a lama e eles pulando alegres. A gente tem ar-condicionado, cara. A gente não vai pegar chuva. E a gente sabe, não, amanhã eu trabalho. Cara, os caras trabalham também, trabalham carregando peso e ninguém está reclamando. E assim, às vezes eu também me confronto, sabe? Porque eu lembro que quando eu me converti, cara, eu fiz um seminário com os meus amigos, porque eram noites que a gente virava. Todo mundo no outro dia trabalhava. E a gente passava a noite lendo, conversando, e o sol nascia, e a gente com Coca-Cola, né? Porque o crente não bebe, era Coca-Cola, às vezes um pastelzinho, um pão com mortadela e vamos embora, meu irmão. E cara, que tempo maravilhoso. E hoje em dia a gente, amanhã não dá porque eu trabalho, porque eu não sei o quê. Aí a gente começa a ter um bocado de desculpa, né? Mas enfim, eu preciso me santificar. É o tema da aula. Então, gente, vamos parar, porque a santificação é consequência do rompimento com o poder dominante do pecado, é do amor ao pecado, né? E aí eu acho que a gente pode seguir na próxima aula. E aí, agora, na verdade, eu vou pegar os textos que dizem
fazem a gente entender essa diferença de prática, né, de estado de pecado, que agora a gente não está mais conformado com o pecado, e depois eu pego os textos que mostram que mesmo a gente tendo nascido de novo, mesmo a gente sendo templo do Espírito, isso é uma obra que não se completa nessa vida. É isso. Foi? Alguém quer falar? Só uma... Não, pode falar. Você falou um pouco antes de a pessoa ter ensinado errado, que eles estavam em um lugar que é a doutrina, né? Não é uma doutrina bíblica, que é aquela pessoa que tem ensinado errado. E aí ela erra de perto, mas tem sido ensinado errado, que ela não tem culpa. Né? Sim. E aí, tipo assim, o texto que veio, né, foi Jesus falando que errais por não conhecer as Escrituras e não poder. E aí, só quero dizer assim, como é que foi a situação dessa galera aqui, que muitas vezes nasceu numa igreja que ensinou algo que não é o verdadeiro evangelho, e a pessoa, a vida espiritual dessa pessoa é, enfim, faltada nesse evangelho ali. E assim, a Bíblia está disponível, né, como você falou. As pessoas possam ler e tentar ser como de Beré, né, que examinam, ou estudam ali, mas também examinam a Escritura. Então, é o que eu falo, cara. O que é complicado? Esse cara. Vamos lá. O que é complicado? A gente tem uma demanda, certo? Por que uma igreja dessa está cheia? Porque tem um bocado de gente que não está salvo e quer achar que está. É o que eu falo, a pior coisa que tem é o perdido achar que está salvo. O evangelho é o evangelho que faz o perdido ver que está perdido. E porque ele está perdido, ele precisa do Salvador. E o Salvador é Jesus. Qual é a boa notícia do evangelho? Você está perdido, mas alguém pagou. Mas se o cara não vê que está perdido, o evangelho que não primeiro mostra que o cara está perdido, não é evangelho. E é muito que está sendo pregado hoje, né? Tipo, ó, já pagaram o teu pecado, mas eu nem tenho pecado. Mas eu nem acho que preciso de um Salvador. Não, mas tu tem. E é legal, aí tu apresenta o Jesus hipster, e aí é o cara maneirinho, e aí a galera começa a gostar desse Jesus que, meu amigo, que você vê que com os discípulos era confronto o tempo todo. Entendeu? Então, assim, cara, existe uma demanda, né? E essas igrejas vão encher. Mas, cara, é duro falar isso, mas não é igreja isso. E não são, cara. Porque, na verdade, é o que eu falo, é o convite a viver uma prática de pecado. Né? Para quem igreja só praticamente fala isso, né? Não, você pode continuar aí. Não é, tipo assim, não é que você não vai pecar, né? Como a gente viu aqui, mas pô, você não vai lutar, isso não te causa incômodo, você está feliz mesmo com isso, porque é praticamente isso, né? E aí, meu irmão, é coach, né? Você pode, você consegue, você é um cara, você, meu irmão, super-homem, e você não precisa nem de Salvador, né? Você acaba se tornando o próprio Salvador. Em cima dessa análise do fio aí que o senhor está falando agora, mas e se a pessoa, se o cristão, no caso, que acha que é cristão, se ele não tem esse entendimento e está sendo enganado, ele não pode em algum momento ser aberto os olhos dele pelo Espírito e ele se converter? É o que mais acontece. É isso que eu estou... E sabe o que acontece quando isso acontece? Sai da igreja não, né? Vão falar que ele é um rebelde, vão falar que ele é um endemoniado, e depois ainda vão, irmão, jogar esse cara na fogueira. Porque está escrito, né? O evangelho genuíno vai ter que ser pregado a toda criatura, e às vezes esse está me engano ainda só não conheceu o verdadeiro ainda. E aí quando ele se conhece, ele se liberta. Sim. Isso acontece direto. Até porque a gente pode estar enganado, mas se você realmente tem a palavra dentro de você e o Espírito Santo te mostra. Exatamente, você não vai estar feliz. Né? Então, eu trabalhei com uma colega
quase 10 anos, ela e o esposo convertido. E eles tinham uma imagem de Maria na sala e ele fumava. Com 5 anos e pouco de convertidos, aí o pastor até falou para ela assim, que ela brigava porque ele fumava. Ele fumava, inclusive, indo para o caminho da igreja com a primeira mão. E isso ela ficava, e era sempre discussão. Com 5 anos de convertido, ela parou. Quando ele fazia 10 anos de convertido, ele subindo em frente à igreja, que tinha uma escadaria, era a igreja batista, ele falou que viu uma luz muito grande, ele só chorava. Ele pegou um maço de cigarro que ele sempre colocava, quando chegava na esquina ele guardava, ele jogou no chão, e a partir daquele dia nunca mais ele fumou, e a imagem ele devolveu para a mãe dele. É polêmica, hein? Não. Bora dessa, 10 e 1. Já entrou em iconoclastia no meio. Mano, me arruma com confusão essa hora não. Mas eu acho assim que com o tempo a pessoa vê que ela está errada. O Espírito Santo vem com convêncio. Ela já sabe, na verdade, né? O cigarro faz bem para a saúde, gente? Não. O problema é a hipocrisia, eu acho. Porque olha só. Sabe qual é o problema? O problema da hipocrisia, por exemplo, a gente fala assim, não, a gente não pode. Ninguém deixa de trazer doce para a igreja porque tem um diabético. Obrigada. Tá entendendo? A hipocrisia? Não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. Mas pode o que escandaliza, né? Mas tipo, tem um bocado de coisa que faz mal que a gente faz, pô. Já parou pra pensar? Não vamos. Então, aí, meu irmão, já parou pra pensar? Não pode fazer, então, não traz doce, porque tem diabetes. Então vamos tirar o sal da comida porque eu sou hipertenso. Meu irmão, e aí, cara, aí a gente quer ficar julgando os negocinhos, tipo cigarro, não sei o quê. Mas a gente faz um bocado de coisa e não deixa, entendeu? Então, assim, assim como a gente sabe que o açúcar faz mal, que o cigarro faz mal para a saúde, independente do cara ser crente ou não. Tu não precisa falar que o cigarro faz mal, todo mundo sabe que o cigarro faz mal. Então ele já sabe que aquilo ali é errado. Agora, essa força para abandonar é o que eu falo. Tem algumas pessoas que vão de um dia para o outro fazer exatamente isso, ter esse momento abrupto, tipo assim, larguei nunca mais, e vai ter a pessoa que vai ser um processo para largar. E aí? Eu tenho um vício de cigarro, né? Desde quando eu peguei aqui, o Itaté foi o único que eu consegui largar. Mas eu tenho plena consciência disso que é um pecado, né? Então, assim, mas eu continuo cometendo esse pecado. Assim, mas não pelo que eu quero, assim, mas é porque às vezes eu não consigo. E isso entra dentro de eu estar pecando? É pecado? É pecado. Mas você tá. A sua fala já demonstra um cômodo com isso. Você nem estaria falando. Então isso mostra que você. Isso que importa, você nasceu de novo. Isso já é uma coisa, você já entende. Agora, é o que eu estou falando. Tem pessoas que vão em 1 minuto, nunca mais vai botar um cigarro na boca. Existem pessoas que vão ter que, inclusive, tomar medicamentos para não fumar mais, porque também é um vício, né? Então as pessoas, isso não quer dizer nada. Só o fato de você ter entendido e estar lutando, isso importa, isso também importa, você lutar e buscar abandonar isso, uma vez que você entendeu. Isso não é bom para você, né? Como já o começo. Exatamente. Porque como eu vai te impulsionar, você não querer fazer mais. Exatamente. Você vai incomodar de fazer, uma hora que você vai conseguir não fazer mais. A questão aqui, não sei se eu vou falar aqui, me corrija se eu estiver errado. Tem coisas que para algumas pessoas não tem problema algum, mas para um irmão vai fazer muito mal. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida com uma coisa que para a gente não tem problema algum, mas para o outro que está perto da gente tem. Entendeu? Vou dar um exemplo bem grotesco aqui. Eu não tenho problema nenhum em tomar uma taça de vinho, uma garrafa de vinho na minha casa, mas eu jamais faria isso sabendo que eu tenho uma filha que é isso. Você entendeu? Então, às vezes, o que para ela vai virar uma coisa que vai transformar a vida dela, vai infernizar a vida dela de todo mundo, para mim não é nada demais, mas eu tenho que ter essa consciência e esse cuidado. Exatamente. Eu tenho uma situação grande assim, mas em situações bem pequenas, Sim, isso acontece no nosso dia a dia.
Sim. Uma coisa que você fale, uma coisa que você tome, a gente Olha, deixa o Max tá na fila, bota em volta. Fala, Max, fala. Pode falar se quiser. Não, fala. Eu queria pedir perdão pela semana passada. Mas eu pensei que era sobre a sua aula, mas sobre perdão. Não sei disso, eu tenho que pedir perdão pelo ter fechado de explicar o que vai chamar. Eu ter sido tempestuoso com o senhor também, a forma que eu me expressei com o senhor e com o pessoal. Eu queria pedir perdão para todo mundo, tá bom? E que isso vai acontecer. Vou tentar não deixar de acontecer. Então dá um abraço. Aí acabou a aula. Pastor, quando a Bíblia diz, confesse seus pecados uns aos outros, né? Para que tenha ajuda, né? Eu creio assim. Então eu já tive um pecado, que já ficou para trás, graças a Deus, mas até pouco tempo eu tinha esse pecado que me atormentava. E toda vez que eu pecava, esse pecado me fazia muita destruição. Era filho, uma opção de coisa acontecia. Até que eu confessei meu pecado, até uma pessoa daqui da igreja, e graças a Deus, nunca mais eu passei por esse pecado. Creio que ela me ajudou, né? No começo ela não me criticou, ela me ajudou e eu fui vendo que realmente tudo aquilo que eu fazia tinha consequência. Porque quando tem consequência, aí mesmo que você vê que aquilo não é para você fazer. E graças a Deus eu fiquei liberta. Amém. A confissão é uma coisa importante, né, que a gente fala pouco, mas A gente procurar uma pessoa. Não qualquer pessoa. Não, qualquer não. Pode Mas querer procurar uma usar pessoa. isso contra Senão, você. os linguarudos falam para a igreja toda. Pastor, aproveitar o desejo de perdão aqui na quarta-feira, aos envolvidos, né? No debate do passado, o irmão aqui, Max, né? Max, de perdão, meu pastor dando perdão, porque na quarta-feira agora eu comentei assim lá embaixo, ali no lanche, domingo vai ter um debate, aí o pastor Paulo me deu uma chamada para assim, nada disso, discussão é de Deus e tal, aí o Espírito Santo tocou aqui, eu desde quarta-feira que incomodado, aproveitando aqui esse pedido de perdão aos dois e a todos os irmãos, né, porque realmente eu estava domingo, tá um debate de teologia da vida, né? Desculpa aí. A gente pode marcar um dia, cara. Aí, entendeu? Aí vai ter que ser à tarde. Entendeu? Mas assim, a tarde inteira. Eu me perdão porque assim, pô, eu não vou na escola dominical para ficar vendo discussão. Eu quero aprender, né? Foi entretenimento, né? Tu tava querendo outro entretenimento, né? Deixa eu assistir Big Brother. Antigamente assistia Big Brother para ver o cara de sunga ou a mulher de biquíni. Agora não, as pessoas assistem Big Brother, tá bem briga, meu pai, tá pra falar, tá pra entendeu? Então, perdão aí, né? Gente, pode orar, Ana? Eu? Vou encerrar. Santo Deus, Pai amado, obrigada, Jesus, por esse momento de comunhão, Senhor. Por esse momento, Pai, de mesa, Senhor Deus, de estarmos diante da Tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai, que nos conduz em todas as coisas, Senhor. Pai, desde já que eu te peço, Pai, para que o Senhor venha nos trazer entendimento, clareza da Tua palavra, Senhor. Para que verdadeiramente, Pai, estejamos conscientes, Senhor Deus, e, Pai, inteiros na Tua presença, Senhor, com sede de Ti, Senhor. Pai, quebrando o nosso coração, Senhor, já te entregamos, Pai, tudo que foi dito aqui, Senhor, e também já te consagramos o culto, Pai. Já nos prepara, Senhor Deus, para este momento, Senhor. Desde o louvor, Pai, desde a reverência a Ti, Senhor, desde o momento da palavra, Senhor, e toda a consequência, Pai, do culto, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Estamos felizes na Tua presença, Senhor. Obrigada demais, Jesus.